Então vamos lá, acompanhe na sua Bíblia, João capítulo 15, verso 1 e 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3 revelações em João capítulo 15, dos versos 1 ao 7. É isso que vamos meditar, vamos fazer uma breve oração. Querido Jesus, nós te louvamos pela grandeza da sua presença conosco, do seu amor que fortalece, da sua graça que transforma, da sua graça que nos dá a bênção da vida eterna. Obrigado, Senhor, que nos ama, que nos perdoa, que nos aceita. Nós te adoramos hoje e sempre. Amém. Podeis sentar. Toda leitura é muito conhecida da igreja. O ensino de Cristo sobre a videira verdadeira. Então, vamos para os detalhes. Olha, a gente sempre volta nesse ensino, não é? Tudo na Bíblia é muito importante, mas tem alguns ensinos que é a essência da vida espiritual, da vida cristã. E eu destaco que João 15 é um desses textos da Bíblia que trata daquilo que é mais essencial para a vida espiritual. Então preste atenção. Primeiro, o ensino de João 15 não é para não crentes, é para crentes. Jesus falou aqui aos seus discípulos, não estava falando às multidões. Nele, Jesus revela segredos, ou talvez o segredo. Eu vou falar de 3, mas na realidade é um só o segredo. Mas eu vou separar em 3 pontos. Segredos, então, da vida espiritual. Aqui Jesus fala das varas que estão ligadas nele, que somos nós. Ele fala da vara que dá fruto, da vara que dá muito fruto, da vara que não dá fruto, da vara que será cortada, e ele fala da vara que será queimada. Não assuste, Deus não quer que ninguém seja representado pela vara que vai ser cortada ou queimada. O que o Senhor está falando aqui é exatamente para nos treinar no discipulado frutífero, abençoado. Jesus não está chamando você para estar apenas perto dele. Não, ele está chamando você para estar nele. A figura é de um galho, um pequeno galho da videira, que sai lá do tronco da videira, e este galho está intrinsecamente enxertado na videira, colado nela, desfrutando da sua seiva, da sua vida. Então é mais do que estar perto. Se cortarmos uma vara e colocar perto da videira, a vara está perto da videira, mas não tem a vida da videira. Então o Senhor está falando aqui de um contato com Ele, que proporciona para cada um de nós a autêntica vida de Cristo, porque dele passa para nós. Isso depende então de estarmos nele. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. A primeira revelação grandiosa que Cristo faz é que nem toda pessoa que diz ser cristã realmente está permanecendo nele. Olha o que ele diz: toda vara em mim que não dá fruto. Estas varas que ele diz que em mim que não dá fruto, parece sugerir que são exatamente varas que foram lá apenas cortadas e colocadas ali encostado na videira.
Não dá fruto por quê? Porque não permanece nele. Na realidade, a ideia é esta: estão muito perto, mas não estão sacando, tirando do tronco da videira a vida. Jesus quer ensinar para os seus discípulos que você não pode ser cristão pela sua força. Você não pode dar fruto, esse fruto espiritual, pela sua boa vontade. Você precisa estar permanentemente nele, para que dele possa passar para você a essência, o poder, a vida plena, que faz com que o fruto apareça. Você não tem que fazer grandes esforços para dar fruto. Você tem que fazer tudo para estar nele, só isso. Então, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então é preciso ter mais do que religiosidade nesse caminho. Que Jesus está falando aqui que é totalmente diferente. Tudo que diz respeito ao cristianismo é diferente das religiões do mundo. Porque uma pessoa pode ser um bom muçulmano, simplesmente fazendo alguns votos dentro do islamismo, adotando a religião islã. A palavra islã quer dizer submissão. Ele diz: eu vou ser submisso a Alá. Alá não é o Deus da Bíblia, fica bem claro. Mas ele crê que há um Deus para ele que chama Alá. Então ele diz: você submisso a Alá. Religiosidade é isso. Apenas a pessoa ter um contato com a religiosidade, com o ritual, com as formalidades das coisas que acontecem naqueles rituais, naqueles cultos ali daquela religião. Jesus disse: não, você não pode apenas se contentar em entrar num templo cristão. Você tem que achar a videira. Você tem que encontrar a mim. Eu sou a fonte da vida, não é a igreja. A igreja é dependente dele. Todos nós, os crentes, somos então convocados, convidados a ter uma relação direta com ele. Ela não é apenas um privilégio, ela é essencial. Sem ela não temos vida. Não basta então estar integrado a um movimento religioso, a um ministério, ao louvor, ao ambiente cristão. É necessário estar integrado no próprio Cristo. É necessário cultivar um relacionamento vital com Cristo. Ah, mas eu estou perto. A vara está encostada na videira. Mas Jesus está falando de um relacionamento que dele pode emanar vida. E é aí que entra um relacionamento pessoal íntimo. Você tem que obrigatoriamente, para conhecer a verdadeira essência do cristianismo, você tem que ir diretamente em Cristo todos os dias da sua vida. E isso aí demanda, sem dúvida alguma, demanda uma vida de oração. Você tem que falar com Ele. Você tem que conversar com Ele. Porque permanecer em Cristo significa depender dele para tudo. Permanecer em Cristo é a mesma coisa que manter o interruptor ligado. As lâmpadas têm que continuar ligadas aqui continuamente. Se alguém ir lá e apertar o interruptor, então corta-se a energia e a lâmpada desliga. Jesus está dizendo aqui que nós temos que manter o interruptor espiritual ligado. Isso significa permanecer em comunhão diária e permanente com Ele. A gente tem que conversar com Jesus o dia todo. A gente tem que ter momentos de oração. A gente precisa abrir a palavra do Senhor e buscar conhecer Ele de perto, olhar e ver cada movimento de Jesus, cada palavra, cada atitude, cada gesto. E depois você tem que parar de ler e falar com Ele. Porque tudo que Ele fala aqui na Bíblia, a Bíblia é o único livro que o autor está pertinho de você. Você pode conversar com ele. Você pode acabar de ler e já conversar com o autor.
Os autores de livros às vezes escrevem, mas mora muito distante, você nunca vai conhecê-lo. O da Bíblia, você não somente pode, você deve e precisa conhecê-lo. Cristo, então, a videira. A videira, Cristo, não depende dos ramos. Tem que ficar bem claro, Jesus, ele não depende de nós. Ele é soberano, ele é autossuficiente, mas nós dependemos dele. Nós precisamos dele. Nós, os ramos, não podemos ter vida sem estar ligado a ele. O apóstolo Paulo interpretou essa teologia, a teologia da videira, quando ele entrou em Atenas, quando ele pregou no Areópago. Lá Paulo prega um sermão muito lindo. Nós só pensamos, que ali é o sermão do Deus desconhecido, mas ali também é o sermão da origem da vida, do ponto essencial da nossa vida plena. Olha o que ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso é porque os atenienses eram muito idólatras. Diz que tinha 30 mil deuses em Atenas quando Paulo entrou ali, e ele vai encontrar um altar que diz que é o Deus desconhecido, e Paulo vai introduzir o Deus verdadeiro. Mas então ele fala: Deus não habita, nem tampouco é servido por mãos de homens, ou seja, ele não precisa dos homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha a autossuficiência que há em Cristo. Cristo é suficiente. Mas ele continua dizendo, olha, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Veja, Paulo fala da suficiência, do todo o poder que Deus tem. Agora Paulo fala aqui da sua onipresença, ou seja, Deus não está longe de ninguém. Ainda que os homens fiquem caçando Deus como que tateando, Paulo disse, mas ele não está longe de você não, ele está bem pertinho de você. Você pode achá-lo se você quiser mesmo de coração, é só você começar a buscar a face dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas a última palavra que Paulo diz é esta aqui, olha, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo isso em Atos 17, 24 a 28. Quando Deus Pai, que é o supremo lavrador, vier fazer a inspeção na vinha, ele vai procurar o fruto de Cristo em nós. Quando o Pai vier ver a sua plantação, a plantação de Cristo é a igreja. O que ele vai procurar na igreja? O fruto de Cristo. O que é o fruto de Cristo? O fruto de Cristo é aquilo que de Cristo agora está em você, está sendo formado em você. O caráter de Cristo, o amor de Cristo, a obediência de Cristo, a humildade de Cristo, a santidade de Cristo, a paciência de Cristo, a alegria de Cristo. E assim vai. O que é que nós já temos desse fruto desenhado, plasmado em nossa alma, em nosso ser interior? Aí eu creio que temos muito. Não temos tudo, não paramos no meio do caminho, por quê? Como alguém disse, eu não sou mais quem eu era, mas não sou ainda o que eu devo ser. Eu preciso continuar perseguindo o alvo. Paulo disse, até que nós possamos apresentar todo homem perfeito em Jesus Cristo. Então esse é o trabalho da igreja, é o trabalho nosso um com o outro, ajudando cada um a aproximar de Deus, a chegar mais perto, a conquistar mais de Deus na sua vida. Então a igreja é o seguinte, talvez por isso que eu tentei explicar, e talvez não falei tudo hoje de manhã, mas vamos pensar aqui, a gente fala assim, uma igreja perfeita, uma igreja pura, uma igreja santa. Escuta aqui,
todo dia. Nós não queremos que todo dia Deus acrescente a essa igreja pessoas que vêm deste mundo aí de fora. Queremos, né? A igreja de Jerusalém não saiu de quase 120 membros, quase 120 membros, e foi de um dia para o outro para quase 3.000 membros. Você acha que esses quase 3.000 acrescentados à igreja ali em Jerusalém vieram para a igreja perfeito? Você acha que eles vieram para a igreja perfeito? É claro que não. Tem pessoas com toda sorte de problemas, de vício, de pecado, de mau comportamento, mas que foram, de alguma maneira, foram tocados por Deus e Deus trouxe elas para a igreja. Você acha que os crentes que já estavam lá, desde quando foi para o cenáculo, que Jesus mandou eles para o cenáculo, eles foram, os quase 120, você acha que eles saíram correndo e largaram os quase 3.000 lá na igreja? Diz, Deus me livre, isso aqui não é mais igreja não, só tem gente desviada e maluco aqui agora. Você acha que eles saíram correndo? Não. Eles disseram, ô Senhor, graças a Deus, vamos ajudar todos a conhecer o Senhor. Nós podemos falar que a igreja de Jerusalém, naquele dia seguinte das 3.000 almas, que inclusive até batizados foram, mas deve ter sido batizado gente com toda espécie de problema. Mas claro, eles não foram transformados assim da noite para o dia, sem ter nenhum problema. Ali tinha pessoa, quando Paulo fala com os crentes de Corinto, que também é mais ou menos um retrato do como que a igreja deve ser entendida, ele fala assim, vocês que estão aqui agora na igreja, vocês foram pecadores. Ele usa uma série de adjetivos, sodomitas, afeminados, injustos. Ele vai falando, ele diz, mas vocês eram isto, agora vocês foram lavados, agora vocês foram justificados, agora vocês foram santificados pelo nome de Jesus. Tem todo esse processo. Se nós quisermos ver uma grande conversão aqui em Trindade, esse templo encher, nós ter que estar preparado para ser igual o médico de pronto-socorro. Mesma hora que você está atendendo um que está morrendo aqui, você tem que sair correndo para atender outro lá que está quase pior ainda. Você tem que sair e cuidar de tudo, e medicar todo mundo e socorrer todo mundo. Por quê? Porque Deus vai trazer para a igreja toda a sorte de pessoas com problemas, com crises, com convulsões, com vazios, com desespero. E aqui tem que ser o lugar da cura, aqui tem que ser o lugar do milagre, aqui tem que ser o lugar da transformação, aqui é o lugar onde a videira está plantada. Nós temos que enxertar esse povo tudo na videira. E nós não podemos sair correndo, dizendo, não, Deus me livre, essa igreja agora, isso não é igreja mais não. É igreja sim. E a hora que converteu quase 3.000 almas, logo no capítulo 4, né, nós lemos aqui hoje com o professor, diz assim, mais 5.000 pessoas já estavam agora compondo a igreja. Não dava tempo nem de conhecer os membros, porque multiplicava todo dia. Então, imagine os irmãos, se a gente quiser isolar um grupinho, vamos pensar que os apóstolos disseram, não, nós não queremos esse negócio de encher esse templo de gente, não, porque vai dar um problema terrível para nós. Vai ser a maior confusão para lidar com esse povo problemático dessa cidade aqui. Vamos ficar só nós, os quase 120. Sabe o que aconteceria? Aqueles quase 120 não cresceria espiritualmente, a tendência seria diminuir e até acabar. Foi exatamente nessa convulsão espiritual, social, que Deus permitiu que a igreja enfrentasse, vivesse, é que Deus também forjou a santidade, a maturidade daqueles que já eram crentes primeiros. Eles cresceram junto com os novos convertidos que não sabiam nada. Qual era o vínculo que unia eles? É o que tem que unir a gente, é o amor. É o amor, amar a todos. Mas esse irmão está tão errado ainda, deixa, vamos amar ele do jeito que ele está. É assim que Deus vai transformar ele. Porque se fosse para a gente sair pregando o evangelho e a pessoa falar assim, eu quero aceitar Jesus, aí a gente ia fazer o teste. Você já largou disso? Você já parou disso? Você largou dessa coisa, daquilo, desse erro, desse pecado? Aí a pessoa ia falar, não, então vai para a minha igreja, não, minha igreja é santa.
A igreja é santa sim. Só que essa santidade, ela não expulsa o pecador, ela atrai o pecador. Quando Jesus começou o ministério dele, aproximou-se do barco de Pedro. Pedro era aquele pescador, como você sabe, né, assim, cheio de defeitos e grandes problemas. Jesus aproximou do barco dele, conversou com ele, atraiu ele pela amizade, pelo amor, e disse: olha, eu vou te dar até uma bênção hoje, Pedro. Você ficou me escutando, deixou eu pregar de cima do seu barco. Entra no barco e lança a rede ao mar. Senhor, mas nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Se vai, faz o que eu estou te falando. E Pedro lançou as redes. Você sabe a história. Milhares de peixes. Pedro disse: socorre, gente, vem ajudar aqui, senão o barco afunda. Trouxeram os peixes para a água. Quando Pedro desceu na praia, e Jesus está lá, só dando uma olhada, vendo a labuta deles com a questão de peixe. Pedro veio e ajoelhou e disse: afasta de mim, Senhor, que eu sou pecador. Pedro estava certo, ele era pecador mesmo. Só que Jesus nunca afastou de Pedro. A santidade de Jesus não diminui, como também a santidade da igreja não diminui diante deste mundo, mesmo com seus erros. Quando eles buscam a igreja tem a porta aberta, e nós somos os instrumentos de Deus para encaminhar essas pessoas aos pés de Cristo. E graças a Deus que é assim, porque senão eu estava de fora, você também estava de fora. Quando os irmãos nos buscaram, nós não éramos bonzinhos não, nós éramos os piores da praça. Eu era um dos piores do meu bairro. Os amigos que me conheceram na época da minha juventude podem testificar isso. E Paulo também não era o melhor de Jerusalém não, ele disse que era um dos piores também. Ele disse: se Deus, o Senhor Jesus salvou a mim, o principal dos pecadores, Ele pode salvar qualquer um. É muito segredo, muita coisa profunda no Evangelho. Nós temos que ter a sabedoria de Deus, nós temos que deixar Deus nos usar. Porque senão a gente não vai ver milagres, a gente não vai ver esse poder glorioso do Evangelho. Jesus quer fazer milagres no meio deste mundo, mano, da sociedade, de famílias, de gente perdida, que já todo mundo perdeu a esperança com aquela pessoa. Aí chega o Evangelho, aí chega a igreja, aí chega o nome de Jesus, e de repente o milagre está feito. Você sabe que o maior milagre realmente é o novo nascimento. Então, quando Jesus fala de fruto, Ele está falando de caráter, de transformação. A segunda revelação de João 15 é que existem dois tipos de cortes. Jesus está falando de uma árvore, está falando dos frutos, está falando de galhos, mas aí Ele fala também dos cortes, da poda. Mas não é a palavra certa, primeiro é a palavra corte, porque tem o corte da poda, que é o primeiro tipo de corte. Jesus disse assim: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Essa poda é uma medida, é uma ação de Deus na árvore, nos galhos, coordenada, orquestrada, sob a supervisão divina. A poda não é para destruir, a poda é para purificar, a poda é para tornar a árvore mais frutífera, a poda é uma limpeza, é um aperfeiçoamento. Será que você já sentiu que Deus, em um dado momento, queria podar algumas coisas na sua vida? Todo crente vai lembrar, se pensar direitinho, que tem havido algumas podas de Deus na sua vida. Tem coisa que está passando, sobrando em nós. Então Deus vem e poda. Por quê? Porque Ele quer nos aperfeiçoar. A poda então não é para destruir, é para a saúde espiritual. E tem a ver então com crescimento. E isso combina com o que nós lemos em Hebreus capítulo 12. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija?
Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então nós temos que dizer todo dia para Deus: Pai, pode me corrigir, porque eu quero continuar sendo filho. O dia que um pai fala para um filho rebelde, desobediente, diz para ele: olha, da agora para frente não vou falar mais nada com você. Aquele é o dia mais miserável da vida de um filho. Quando um filho fala, quando um pai diz assim: olha, desisto de você, você é incorrigível, você não presta, você não serve, não me chame de pai. Meu Deus, essa é o dia mais horrível de um ser humano. Agora, enquanto um pai olha para o filho e diz assim: vem cá, meu filho, você está errando, eu vou te corrigir porque eu sou teu pai. E como meu filho, você tem que virar homem, você tem que aprender, você tem que ser uma pessoa reta, certa, eu vou te corrigir. Esse é o dia mais feliz da vida de um ser humano, que ele diz: não, eu tenho um pai que cuida de mim. O amor é traduzido também na correção. Por que é que Deus nos corrige? Para não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que nós sejamos condenados com este mundo. Deus quer nos livrar da condenação. A Bíblia diz que um filho que não recebe nenhuma correção não pode sentir a segurança de que é filho. É um bastardo, ou seja, um filho que ninguém sabe quem é o pai. E uma outra coisa muito importante é que você, que é pai, você não vai corrigir o filho do vizinho. Por quê? Porque o filho do vizinho tem que ter o seu próprio pai para corrigi-lo. Você corrige o seu filho. Deus está corrigindo os seus filhos. Talvez você passe por coisas que o ímpio não passa. Não questione, não desespere e não fique decepcionado. Sabe por quê? Porque Deus não corrige o filho do vizinho mesmo, não. O filho do vizinho, o vizinho toma conta. Agora Deus está preocupado conosco, com os seus filhos. Ele vai nos corrigir, sim. É a poda. Mas existem dois cortes que eu disse. O primeiro corte é o da poda, esse em que Deus está trabalhando conosco, mostra o carinho dele. Deus nos corrige, mas nunca nos abandona. Agora o segundo corte é o corte do julgamento. Esse, nós não queremos que ninguém passe por ele. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Nós não queremos que ninguém seja uma vara cortada para ser lançada no fogo. Nós podemos dizer: Deus pode podar à vontade, mas não me desliga nunca deste caule. Eu nunca quero me desligar da videira. Pode podar, Senhor, mas me deixa aqui. Não tira daqui, não. Por que algumas pessoas acabarão fazendo parte desse segundo corte, que é o do julgamento? Sabe por quê? Porque Deus trabalha com todos os seres humanos. E talvez aquilo que atrai algumas pessoas para Deus, porque o coração dessas pessoas se quebrantaram, porque elas sentiram que precisam de Deus, entenderam que não são nada neste mundo. O mesmo tratamento que Deus deu a uma pessoa, que fez ela reconhecer seu pecado e vir para Deus, de repente acha um coração rebelde, amargurado, e ao invés dele aproximar, ele afasta mais. A diferença não está no corte. A diferença está na natureza dos ramos. Todas as pessoas são provadas. Todas. A vida reserva realmente provações. É duro falar isso e encarar isso, mas a verdade é essa mesmo, irmãos. A vida tem grandes provações. O problema é o seguinte: mesmo que todas as pessoas sejam provadas, cada uma reage de uma forma. Enquanto alguns se afastam de Deus e se escandalizam,
outros se apegam a Deus e aprendem a amá-lo. Esta é a grande verdade. A Bíblia diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, segundo os Coríntios 7:10. Eu louvo a Deus, porque no momento da minha maior provação, me apresentaram o Evangelho, e quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez, eu não tive dúvidas de que essa era a única válvula de escape, esse era o único meio que eu tinha para ser salvo. Eu não pensei que eu teria que procurar um psicólogo, um psiquiatra, que eu tinha que ir para um centro de recuperação. Eu não imaginei, não pensei, eu só tenho que dedicar-me a alguma prática religiosa. Na hora que pregaram o Evangelho e me apresentaram Jesus como Salvador, aquele que morreu na cruz por mim, eu não tive dúvidas de que este era o caminho. Me agarrei nele como quem agarra num salva-vida, numa boia que está afogando, e agarra naquela boia que alguém jogou. Eu agarrei nela com toda a força da minha alma. Fez: Senhor, eu não solto porque eu estou morrendo, eu estou afogando nesse mar tumultuoso deste mundo. Eu me agarro, Senhor, me seguro em Ti. Não sabia que o Senhor podia me receber, agora sei. Então eu não converti em época de bonança, não. Eu não vim para Jesus porque eu estava entusiasmado com Jesus, admirado, feliz. Não, eu vim para Jesus porque eu estava em desespero, porque eu estava morrendo. Deus nos atraiu. A tristeza, eu estava afundado em tristeza. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Louvado seja Deus que a maioria de nós aqui encontramos com Deus nos momentos de maiores tristezas. Isso está na Bíblia. Jacó teve que descer lá no fundo do poço. O último lugar que ele desceu foi no Val de Jaboque. E ali ele disse: Deus, ou o Senhor dá um jeito na minha vida, ou eu não aguento mais. E agarrou com Deus, e lutou com Deus. E Deus disse: muito bem, varão, você não vai ser chamado mais de Jacó, não, você vai ser chamado de príncipe de Deus, pois com Deus lutaste e prevaleceste contra os homens. Teu nome é Israel da agora para frente. Deus tem nos atraído para Ele de alguma forma. Seria muito bom que todos fossem atraídos pela alegria, pelo entusiasmo, mas não, a maior parte é tudo mesmo na dor, na aflição. Mas louvado seja Deus que encontramos nele o refúgio seguro. Nós encontramos nele a paz que a gente buscava, nós encontramos nele a aceitação, o perdão, a misericórdia. Louvado seja Deus. E a última revelação de João 15, está escrito assim: estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar frutos se não estiver na videira, assim também vós não estiverdes em mim. João 15:4. Na mesma proporção em que nós escolhemos estar em Cristo, Ele também promete estar em nós. Cristo ganha algo de nós e nós ganhamos tudo de Cristo. Porque nós não damos tudo de uma vez. Nós mal damos para Jesus os nossos problemas. Tem pessoas que vêm com um caminhão de problema, entrega tudo para Jesus, mas ele ainda não entregou a vida. Mas já começou, tá bom, né? Pelo menos a hora que Jesus começa a resolver os problemas, ele para pensar e diz: você sabe que Jesus é bom mesmo? E aí demora um tantão de dias ouvindo pregação, recebendo imposição de mãos, unção com óleo, uma porção de coisas que a igreja traz e tal, até que chega um momento e diz: não, hoje eu vou entregar minha vida para Cristo. O que você estava esperando até agora? Aí ele entrega a vida, mas até ele entregar a vida, Jesus já teve que carregar um caminhão de problema para ele resolver todo aquele embaraço de vida. Ainda tem mais
uma coisa. Tem uns que passam 30 anos da vida, ou até mais, né? Fazendo embaraço no mundo, plantando só semente ruim. É claro que a colheita sempre é ruim também, né? Aí ele vem para Jesus, chega aqui, depois de uma semana, aqui na igreja, ele diz assim: pastor, deu uma melhoradinha, mas ainda estou bem complicado, as coisas estão difíceis. Eu estou quase largando de mão, desisti. Eu falei: espera aí, amigo, você passou 30 anos complicando as coisas, agora você não quer dar nem uma semana para Jesus? Calma, deixa Deus tomar conta de cada área da sua vida. O Senhor já está fazendo as contas de como Ele vai fazer para mudar todo esse embaraço que você arrumou, que você montou, toda essa colheita que você vem plantando, sua coisa ruim. Então, nesta terceira revelação, Jesus diz o seguinte: se você me entrega um pouco, eu te dou muito de mim. Paulo ensinou essa troca, né? Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Isso aqui demora a chegar nesse ponto. Muita gente demora. Paulo chegou rápido. Então ele diz assim: eu também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Visível, objetivamente claro, que Paulo está dizendo: na medida que você troca, entrega a sua vida para Jesus, Jesus acrescenta da virtude dele em você. Ganhar a Cristo. Primeiro, perda daquilo que éramos, daquilo que nós éramos. O velho homem tem que morrer, na verdade. Você tem que se considerar morto com Cristo na cruz, para que Ele viva em você. E essa perda do velho homem, no caso de Paulo, não era de coisa ruim, não. Porque hoje a gente pensa que a perda de Paulo, porque Paulo era viciado em droga, fumava maconha, roubava, mentia. Não, Paulo fazia nada disso, nunca fez. Sabe o que é que Paulo fala? Que ele deixou para alcançar Cristo, para ganhar Cristo. Ele está falando aqui de uma vida religiosa impecável. Ele está falando aqui de uma erudição, do conhecimento do Torá. Paulo era mestre, era rabino, Paulo era educado, Paulo falava vários idiomas, Paulo era um erudito da sua época. Paulo diz: tudo isso não me representa mais nada, eu só quero Cristo. Eu só quero a revelação dele, eu só quero a graça dele, eu só quero a beleza dele, eu só quero o amor dele, e eu deixo tudo isso por amor dele. Eu vou fazer viagem, vou dormir no relento, vou ser interpretado como um malfeitor, vou ser perseguido, mas eu vou, ao invés de ir fazer grandes palestras nas faculdades teológicas de Jerusalém, eu vou pregar nas sinagogas, nas casas, nas ruas, nas vilas. Paulo trocou, foi isso, a glória, entendeu? A honra que ele merecia como um erudito. Ele disse: eu não quero isso, eu quero Cristo. Hoje tem muita gente dizendo: eu já entreguei tudo para Jesus. O que você entregou para Jesus? Eu bebia, não bebo mais. Aliás, estou quase parando. Eu fazia isso, agora eu não estou tentando fazer mais. Só coisa ruim, gente. Quem deixa dessas coisas tem que deixar, não é por causa de Jesus, não. Tem que deixar para ser inteligente. Tem que deixar porque você tem que ter uma saúde boa. Quem faz isso só vai destruir a si mesmo. Eu troquei, eu deixei tudo por Jesus. Não, por enquanto você não deixou tudo por Jesus. Deixou por você mesmo, que faz bem para você. Agora, chegou no cerne, chegou na essência. Jesus chegou diante de você e disse: eu quero a sua vida, seus sonhos, seus planejamentos, seus ideais. Eu posso escrever a sua história de novo? Senhor, pode, mas mais. Não, ou você dá tudo para mim, eu tenho que ter tudo de você, para poder também te dar tudo de mim. Quando Deus sabe que pode confiar em nós, Ele dá mesmo muito para nós. Deus só está esperando você amadurecer um pouco mais para te dar mais.
Deus tem muito para te dar, mas nós temos que nos tornar um pouco mais adultos espirituais para ter tanto de Deus como nós queremos. Se Deus puder confiar em você, você vai ter tudo de Deus. E Ele só vai confiar em cada um de nós quando nós não formos mais de nós mesmos, nós formos totalmente dEle. E pudermos dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim toda a tua vontade. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quanto àquelas pessoas que recebem algo de Cristo, sem nunca terem oferecido nada a Ele, como é que nós entendemos isso? É possível uma pessoa nunca ter dado nada para Cristo, mas mesmo assim já ter recebido algo, uma cura, um milagre, uma bênção? Tem. Como é que entendemos isso? Eu entendo isso como uma forma da manifestação do amor atrativo de Deus, porque é sempre Deus quem dá o início à obra da salvação. Se dependesse da gente, a gente nunca estaria aqui hoje. Quem deu o primeiro passo foi Deus em nossa direção. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai Celestial faz o sol nascer sobre maus e bons todo dia. A chuva desce sobre justos e injustos, diariamente. Isso é prova da graça, que Deus não dá coisa nenhuma para ninguém por merecimento. Mas tem aquelas pessoas que são muito ruins e Deus faz alguma coisa boa para ela. O que é que entendemos? A graça de Deus, a graça. Mas o que é que Deus espera? Espera que aquela pessoa não vá se estribar do lado oposto. Se Deus mostrou para ela o seu amor, Deus espera que ela aceite esse amor, que ela corresponda a este amor. Deus espera então que nós aceitemos essa graça. A Bíblia fala de uma geração que recebeu muito de Deus, mas que não quis pertencer a Deus. Se você ler em Romanos capítulo 1, lá está escrito assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa geração aqui viu muito da glória e do poder de Deus, mas a Bíblia diz: não o glorificaram como Deus, não lhe deram graça. Como o homem é duro, né, irmãos? Graças a Deus que o nosso coração não ficou estribado lá do lado oposto, contrário à verdade, contrário à luz. Nós viemos para a luz e saímos de lá com muitos erros e pecados, mas Deus nos recebeu como filhos. E para terminar, Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Jesus conclui aqui o ensino da videira, explicando que permanecer nele é guardar os seus mandamentos. E no verso de número 12, ele fala qual é o seu principal mandamento. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A nossa principal missão neste mundo não é a de criticar, não é a de julgar, não é a de condenar ninguém. A nossa principal missão neste mundo é amar como Jesus nos amou. Se você quer ter uma saúde mental perfeita, um coração leve, uma vida cheia do Espírito Santo, ame. Pare de criticar, de julgar, de condenar. Discriminar nem se fala, né? Que isso não é nem pensamento de cristão. Mas comece a dizer para você mesmo: eu vou amar como Jesus. Como é que Jesus nos amou? Ele esperou a gente ficar bonzinho? Não. Ele nos amou quando a gente estava torto. Hoje as criancinhas cantaram aqui aquele cântico do homenzinho torto. Havia um homenzinho torto numa casa torta. Quantos eram tortos? Eu era torto. Eu era totalmente torto. Misericórdia. Jesus já endireitou bastante. E eu vou ficar na mão dele para endireitar o resto. Vamos ficar?
Amém? Levante-se, por favor. Vamos ficar de pé. Jesus disse que devemos amar. Esse é o fruto que Ele espera de nós. A videira nos ensina a amar. Pai Celestial, Deus vivo, te louvamos e adoramos a Ti, pela Tua palavra que penetra até as juntas e medulas, apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Esta palavra viva e eficaz, que pode separar o que pertence a Deus daquilo que não pertence. Sim, ó Deus, nos separa, toma nossa vida, corta, Senhor, poda onde precisa ser podado, vai eliminando, Senhor, todas as raízes de amargura, limpando, lavando, fazendo-nos, Senhor, ser totalmente, ó Deus, transformados e vivificados pelo Teu Espírito. Eu oro e abençoo meus irmãos. O Senhor trouxe a esta casa de oração, que o Senhor possa derramar o Espírito de súplica, adoração, o Espírito de santificação sobre todos, que o nosso desejo, que a nossa determinação seja de ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus, amando, perdoando, abraçando e sendo o Senhor cheio desta maravilhosa graça, no santo nome de Jesus. Sentem um minuto só, Deus abençoe vocês. Vamos ouvir o louvor.